projeto de microserviço que escala. Primeiro ponto, definição do domínio. Segundo ponto, contratos de funcionalidades. Terceiro ponto, implementação desses contratos e funcionalidades que você definiu para o microserviço. Escrita, ou seja, os cenários de escrita, implementar as operações. E o último passo, juntar tudo, inicializar e subir o nosso serviço. Esses são os cinco etapas do projeto de microserviço. Antes de seguir, só mostrar como os componentes que eu mostrei anteriormente se comunicam. Aqueles 5 passos, na verdade, estão divididos aí nesses 4 pacotes: Core, Drivers, Business e App. Onde o Core, ele define o coração do software. Drivers vai definir a implementação das capacidades. Apps vão ser a inicialização e a hospedagem do software. E o Business vai ter os comandos e consultas do serviço que estiver sendo desenvolvido. E aí, fora isso, tem mais o pacote de testes, que ele não conta, porque vai transitar e se relacionar com todos os demais, conforme a estratégia de teste que você implementar. Então, vamos lá. Voltando aqui. Domínio. Como é que a gente começa? Bom, para começar, é importante que o microserviço ele tenha um domínio rico. Esse domínio rico, ele vai delimitar o escopo de atuação do serviço. E como é que a gente delimita esse domínio? É justamente encontrando as entidades principais, objetos de valor e factory. O encontrar desses 3 conceitos seria o quê? O objeto de valor, ele vai ser basicamente os conceitos do negócio em si, coisas do tipo, se eu tenho um produto, como é que é o formato do nome do produto? Como é que é uma descrição do produto? Como é que é a identificação desse produto? O nome poderia ser, por exemplo, uma string com o limite de tamanho de 200 caracteres. A descrição pode ser um campo texto com um tamanho de 3.000 caracteres. A identificação pode ser um inteiro, pode ser um hash, pode ser um guide, entre outros tipos. Mas, no momento que a gente define um objeto de valor, a gente encapsula esse valor primitivo, esse tipo base, dentro dessa classe, e essa é que passa a ser referenciada nas entidades. Por que eu separei ali entidade principal e secundária? Porque o microserviço ele sempre vai ter uma entidade principal de cada contexto de operação que ele for trabalhar. E eu estou falando dentro do contexto de produto, mesmo que eu tenha categorias, estoque, eu tenha outras entidades, produto vai ser o meu ponto de entrada. Tudo que eu vou fazer, eu sempre vou informar a identificação do produto. E quando eu estou falando de entidade, qual é a diferença da entidade para o objeto de valor? A entidade ela tem uma identificação. Ou seja, se eu definir o padrão da identificação para uma entidade como um objeto de valor, por exemplo, na entidade eu vou usar esse objeto de valor, ou seja, eu terei o produto número 1 ou produto número 2. E esse objeto entidade, né, apoiado pelo padrão entidade, propriamente dito, ele é o que vai ser persistido. O objeto de valor, como classe, ele existe mais expressivamente, digamos assim, de forma mais palpável, apenas na camada de negócio. Mas na hora que eu persisto isso num banco de dados, num arquivo, ou envio para um serviço, ele vai apenas o valor primitivo dele. Porque a ideia do objeto de valor é incluir regras de negócio para que o valor armazenado dentro dessa classe ele siga essas regras e eu consiga reusar e controlar. Ou seja,
eu junto a regra de negócio com o valor do objeto. Mas, na hora de armazenar e deserializar, eu extraio o valor e eu sei que aquele valor ele está dentro do critério definido para aquele objeto de valor. Da mesma maneira, a entidade, como padrão e como objeto de negócio, ela também tem esse mesmo objetivo de encapsular regras que afetem esse objeto individual que eu estou definindo. Né? Se eu tenho uma série de produtos e eu vou querer armazenar esses produtos, então esse padrão ele é muito interessante, talvez seja muito importante de ser utilizado, porque ele te ajuda a, além de encapsular toda a complexidade e verificações e regras do objeto em si, dentro de um dado contexto, ele vai possibilitar que você mapeie nele também relações, como eu defini ali, uma entidade secundária. Nem todo microserviço vai ter uma entidade secundária. Por exemplo, nesse projeto que eu vou mostrar, ele ainda não tem. Mas, como os microserviços estão muito focados a um determinado contexto de negócio e o negócio está sempre mudando, é passível que ele tenha sim no futuro uma entidade secundária.